Boa noite a todos e todas. Que todos sejam bem-vindos e bem-vindas ao 12º colóquio do grupo de pesquisa Religião e Cultura, Religião Vivida e Ciência da Religião, do programa de pós-graduação da pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem acolhidos. Já iniciamos a nossa gravação e o tema da nossa mesa, da nossa conversa de hoje, que vai ser falado pela professora Carolina, é religião vivida, espiritualidade, cotidiano e saúde. A gente vai estar acompanhando, a professora tem 45 minutos, nós vamos deixar com que ela inicie seu trabalho, que ela possa ir falando, e depois no final a gente vai, se tiver qualquer pergunta ou qualquer comentário sobre, a gente vai abrir para a gente estar conversando nos minutos finais. Professora, é um prazer ter a senhora aqui hoje com a gente, encerrando o nosso colóquio. Eu acho que nós fechamos aí com chave de ouro. Professora Carolina Teles Lemos, professora da pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás, doutora em Ciências da Religião pela Unesp, atualmente é professora titular no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião da PUC Goiás e coordenadora da área de Ciências da Religião e Teologia da CAPES, da nossa área. Então, um prazer tê-la aqui e fique à vontade. Ok, muito obrigada. Obrigada à comissão organizadora do evento, ao grupo de pesquisa, pelo brilhante tema. Eu acho que é um tema extremamente oportuno e necessário para o âmbito da área, para os nossos programas de ciência da religião e teologia tratarem de uma temática tão pertinente, tão atual. Eu vou, então, escolher o tema Religião Vivida, Espiritualidade Cotidiana e Saúde, porque entendo que são palavras, ou são expressões, ou são termos correlatos quase. A gente basicamente está usando várias palavras ou vários nomes para definir ou para se referir a uma mesma coisa. Então, a minha fala vai fazer uma aproximação conceitual entre esses temas, a religião, espiritualidade e religião vivida, e depois vou entrar um pouco na discussão de como esses temas, o foco comum entre eles é basicamente a ocupação com as questões do cotidiano, e dentre as questões do cotidiano eu destaco a temática da saúde. Para facilitar a organização do meu pensamento, eu vou ler o texto. Se houver qualquer dificuldade aí de compreensão, é só vocês me sinalizarem que a gente tenta mudar aí a dinâmica. Então, as profundas mudanças na visão de mundo e de realidade, a presença da diversidade cultural, a globalização e, ao mesmo tempo, a individualização das compreensões da vida, trouxeram consigo alterações dos lugares e dos modos tradicionais e institucionais da religião. Essas mudanças colocaram importantes questões à própria religião. Uma das grandes alterações é o deslocamento da religião para fora daquilo que a definia até então como religião. Vários pesquisadores ocupam-se na compreensão das principais características que resultam desse deslocamento da religião de seu lugar tradicional e passam a nominá-la como religião vivida. Na América Latina, o tratamento dessa forma de religião não é novo, mas vinha sendo nominado como religiosidade ou religiões populares. Independente de como se nomina essa forma de religião, há um elemento importante que a caracteriza. Trata-se de sua ocupação com as questões relacionadas com a vida cotidiana, dentre elas as demandas da área da saúde. Nesta fala, tendo como metodologia uma revisão integrativa de literatura, buscamos apresentar uma análise sobre como se dá uma aproximação conceitual entre religião vivida, espiritualidade e religião popular, bem como considerar como essa forma de religião interage com as demandas da vida cotidiana, mais particularmente da saúde,
em detrimento das crenças e práticas no âmbito das instituições tradicionais. Elegemos o método da revisão integrativa por possibilitar a combinação de dados da literatura teórica e olhares empíricos. Apresentamos, portanto, o resultado da nossa análise sobre aproximações conceituais entre os referidos termos, bem como a ênfase dada por essa forma de religião, da religião vivida, às questões relacionadas com a vida cotidiana, em especial com as demandas da área da saúde. O primeiro ponto, então, a gente vai tecer uma discussão sobre as aproximações conceituais. Buscando definir religião enquanto categoria analítica, Steyr e Toniol afirmam que ela está presente na produção das ciências sociais desde seu início, constituindo-se como um de seus temas clássicos que atravessa toda a sua história. No entanto, para os autores, há em curso diversas problematizações em relação a esse conceito, produzidas por cientistas sociais e questionamentos dos próprios religiosos sobre a classificação de suas práticas. Porém, tal problematização parece ter surgido antes no campo empírico que no próprio contexto de reflexão dos cientistas sociais interessados no assunto. Alguns religiosos têm recusado a categoria religião para caracterizar suas vivências religiosas e suas instituições, porque percebem temporalidades diversas entre o vivido e o conceito, preferindo expressar-se com outras categorias, como a de espiritualidade, filosofia de vida e experiência. Como parte dessa discussão, Assad afirma que, para os antropólogos do século XX, a religião é um espaço distintivo da prática e da crença humanas que não pode ser que não pode ser reduzido a nenhum outro. Para o autor, não pode haver uma definição universal de religião, não apenas porque seus elementos constituintes e suas relações são historicamente específicos, mas porque esta definição é ela mesma o produto histórico de processos discursivos. Em que pesem as considerações acima, por necessidades metodológicas, apresentamos as aproximações entre os conceitos de religiosidade ou religião popular, de espiritualidade e de religião vivida, uma vez que essa trilogia conceitual tem sido acionada para lançar luz às formas como a religião compõe a vida cotidiana. Partindo do pensamento de Simmel sobre religiosidade, afirma o autor que esta é uma função caracteristicamente humana que só pode se completar na interioridade mais íntima do indivíduo. Religiosidade é, portanto, aquele fenômeno religioso que habita as profundezas da alma e que ainda não pode ser chamado de religião. Aquele fundo profundo que pulsa na alma da pessoa religiosa. Um não lugar insondável onde podemos encontrar a religião enquanto ela ainda não é religião. Para o autor, nem todos os seres humanos funcionam religiosamente. São apenas os seres humanos verdadeiramente religiosos que trazem em seu íntimo esse elemento humano mais profundo, que é a religiosidade. A religiosidade se constitui no ser fundamental da alma religiosa, assim como o caráter intrínseco de um artista se manifesta na correlação entre o impulso criador e a execução objetiva da obra de arte. Há uma escala descendente de indivíduos dotados de valor religioso diferenciado. Os verdadeiramente religiosos, ou as pessoas especificamente religiosas, para as quais a religião é a própria vida. Uma segunda escala, para o autor, para Simmel, a religiosidade da pessoa média, que é uma camada estatisticamente extensa na qual estão as pessoas com religiosidade fraca, que são a grande maioria dos crentes, a massa da população. E há uma terceira categoria, que são os de religiosidade nula, ou seja,
pessoas que não são religiosas de jeito nenhum. A religião, seguindo as trilhas de Simeon, é aqui entendida, portanto, como uma categoria fundadora e formadora da experiência humana, que resulta de uma função humana subjetiva, a religiosidade. Para o autor, a religião não cria a religiosidade. É a religiosidade que engendra a religião. Ela antecede a religião e, por isso, não pode ser chamada de religião. Transcende a religião e a fundamenta, mas nem por isso pode ser reduzida à mera infraestrutura subjetiva da religião objetiva. Para Oliveira, trata-se da capacidade de vivenciar a experiência religiosa, acarretando outra capacidade, que é a de produzir ou mobilizar energia interior modificadora de atitudes e comportamentos. Aproximando-se do conceito de religiosidade proposto por Simeon, está o caso da espiritualidade. Trata-se de uma dimensão que está diretamente relacionada com a forma como o humano doa sentido à realidade. Ela não implica nenhuma ligação com uma realidade superior, mas está diretamente relacionada com a capacidade do ser humano de se autotranscender, de enfrentar o sofrimento e a dor, criar valores e encontrar significados e sentidos para as diversas situações da existência. Para Guz e Matthew, a compreensão da espiritualidade passa necessariamente por um conceito básico que lhe dá suporte: o espírito, um termo de origem latina que significa basicamente sopro ou respiro. Corresponde ao termo grego pneuma. Em latim, os termos espírito e alma derivam da palavra sânscrita atman, para significar o respiro. Segundo Schaffer, originariamente todos esses conceitos estão compreendidos no termo nefesh, hebraico, ou psique, grego, ânima, no latim, para significar todo o ser que respira. Mas, segundo Anjos, os significados deste termo se tornam bem mais complexos através da história, tomando outros sentidos mais precisos e mais elaborados, como ocorre com a aproximação de pneuma ao termo bíblico ruá, que enfatiza mais o sopro criativo pelo qual os seres se animam e se movimentam, ganhando vida. Para o autor, espiritualidade é o conjunto de referenciais e práticas com que se cultivam os valores do espírito. Esse conceito expressa notadamente a ação do ser espiritual enquanto desenvolve essa sua característica ontológica. As espiritualidades acompanham as religiões, enquanto oferecem um horizonte de sentidos e significados mais abrangentes, em vista da interpretação e compreensão das realidades e, particularmente, da vida humana. Ao compreender a espiritualidade como o cultivo da dinâmica, ou a própria dinâmica que impulsiona o ser humano consciente em seus conhecimentos e escolhas vitais, o autor destaca que esta conceituação nasce de uma ênfase ao espírito vivificante, pelo qual os seres não apenas têm vida, mas também têm vitalidade criativa. A espiritualidade é uma condição humana da qual não se escapa. Dialogando com as concepções de religiosidade propostas por Simeon e o de espiritualidade proposto por Anjos, a nossa concepção de religiosidade e de espiritualidade segue nessa mesma direção. Entendemos religiosidade como a capacidade de vivenciar a experiência religiosa, acarretando outra capacidade, que é de produzir ou mobilizar energia interior modificadora de atitudes e comportamentos. E entendemos a espiritualidade como uma dimensão que está diretamente relacionada com a forma como o humano doa sentido à realidade. Ela não implica nenhuma ligação com uma realidade superior, mas está diretamente relacionada com a capacidade do ser humano de se autotranscender, de enfrentar o sofrimento e a dor, criar valores e encontrar significado e sentido para as diversas situações da existência.
Entendemos que esse conceito de espiritualidade não se confunde com o de religião popular ou de religião vivida, mas se apresenta como base que os antecede, como pano de fundo, no qual esses conceitos se ancoram, qual seja na relação entre vida cotidiana e a busca, oferta de sentidos às diferentes experiências desse âmbito da vida. Entendemos, juntamente com Halle, que a religião popular é a religiosidade vivida pelas multidões, sem preocupação com vozes dogmáticas. Trouxemos esse aspecto para dizer que existe um conjunto de práticas que ocorrem no âmbito da vida cotidiana e evidenciam autonomia em relação às instituições religiosas tradicionais. Esse conjunto de crenças e práticas religiosas tem recebido várias nominações, como religiosidade ou religiões populares, e mais atualmente tem sido chamada de espiritualidade e religião vivida. Visando contribuir com a compreensão dessas formas religiosas, Parker faz uma opção pelo termo religião popular, considerando-o como mais adequado para tratar cientificamente do fenômeno religioso popular na América Latina. Para este autor, trata-se da manifestação da mentalidade coletiva sujeita às influências de um processo de modernização capitalista e de suas manifestações na urbanização, na industrialização, na escolarização e nas mudanças nas estruturas políticas e culturais. A religião popular se caracteriza precisamente por ser um momento de manifestação do campo religioso, que é distinto do oficial institucional, mas que se relaciona de forma dialética com este. Ao explicitar de forma mais delongada sua compreensão de religião popular, Parker afirma que o fenômeno religioso aparece no campo das significações e linguagens de uma coletividade, quando esta se vê frente a frente com o problema do limite, ou seja, quando a população se defronta com a grande contradição vital: garantir a reprodução da vida nesta terra e além dela. Este limite vivido pelos atores como incerteza coletiva que oferece esse limite vivido pelos atores como incerteza coletiva requer o estabelecimento de um nexo social de ordem simbólico-cultural, um cosmos sagrado que possibilite a geração de representações coletivas que ofereçam um sentido do coletivo aos atores ou à sociedade. Este sentido deverá inscrever o esforço da produção e da reprodução sociais num referencial transcendente, seja para rememorar uma ordem fundante, para conservar e legitimar a ordem presente, ou para transformar o presente em função de um futuro qualitativamente distinto. Para Parker, a religião como produtora de sentido é um componente primordial do campo simbólico-cultural de um grupo ou sociedade que, do ponto de vista de suas significações, remete, de uma forma explícita, a uma realidade extraordinária e metasocial, o sagrado, o transcendente, o luminoso. Esta realidade metasocial pode ser personalizada, deuses, ou não personalizada, entidades supranaturais não antropomórficas. Com elas, os atores podem manter diferentes tipos de intercâmbios mediados por conhecimentos e representações, rituais, normas éticas e organizações. Esses meios simbólicos de intercâmbios criam um sentido que é instituidor e regulador de condutas. Neste caso, as religiões populares são manifestações coletivas que exprimem a seu modo, em forma particular e espontânea, as necessidades, as angústias, as esperanças e os anseios, que não encontram resposta adequada na religião oficial ou nas expressões religiosas das elites e das classes dominantes. No caso das religiões populares no Brasil, são precursores desses estudos autores como Suss, Rolim, Paleari, Mendonça, Merri, Brandão, entre outros. Para Merri, religiosidade popular é a prática da religião em seus aspectos formais,
Enquanto que para Rolim, religiosidade popular consiste em relacionamentos com algo situado fora da vida cotidiana, ou seja, com o sagrado. Para ele, as pessoas se voltam e com ele se comunicam através de suas crenças e práticas. Espírito Santo, Jesus Cristo, santos, orixás, outros espíritos, almas ou outras entidades tornam-se pontos de referência destas crenças e práticas. Segundo Rolim, o acesso a estes atos religiosos é aberto a todos, dando à religiosidade uma margem de liberdade e espontaneidade, o que não coincide com a perspectiva apresentada por Merri, que a vê exatamente com a prática da religião em seus aspectos formais. Apresentando um olhar mais crítico em relação às instituições religiosas tradicionais, SUS define religião popular como a totalidade de convicções e práticas religiosas formadas por diferentes grupos étnicos e sociais na confrontação das suas culturas típicas com o cristianismo como cultura dos povos dominantes. É uma tentativa, segundo o autor, de conservarem a sua identidade e existência como povo que sabe que na religião, na sua fé e nas suas celebrações rituais podem afirmar a sua modalidade de ser homem e cristão. Este mesmo autor define religiosidade popular sob a perspectiva de sua proveniência étnica e sua gênese religiosa, como todos os costumes e vivências religiosas do povo, sejam eles de origem africana, indiana, protestante, católica, espírita ou pagã. Em que pesem as diferenças de abordagens dos autores acima apresentados, no pensamento dos autores que hoje conceituam religião vivida, há vários pontos convergentes. Como afirma Schultz, no caso da religião vivida, trata-se de entender que não há uma base única sobre a qual se constroem as religiões, mas sim um conjunto complexo e interligado de significações que a compõem. Para Schultz, alguns elementos compõem a religião vivida no Brasil, como a crença na presença de Deus em meio à vida, imbricado no mundo visível do cotidiano das pessoas. Da mesma forma, o diabo e o mal fazem parte do cenário cotidiano. Além de Deus e do diabo e sua presença na vida cotidiana, outras forças e entidades a compõem, como a crença em espíritos, a prática de sacrifícios, a comunicação com o mundo dos mortos, as formas de adoração e êxtase nos ritos culticos, as incorporações de entidades, as expectativas pela vida eterna, a teologia da prosperidade. Schultz destaca que nessa espécie de nebulosidade que compõe a religião vivida, tudo parece misturado, tudo tem mais de uma possibilidade. O bem e o mal não são facilmente discerníveis. Deus e o mal são transcendentes e, ao mesmo tempo, imanentes. Deus está na igreja, mas também está no terreiro. A fé é confessada em alta voz, mas vive de significações subterrâneas, não reveladas. Destacamos que esses elementos apresentados por Schultz coincidem em grande medida com aqueles que têm sido apresentados como características das religiões populares. Merman nomina esse modo de ser religioso como religião cotidiana. McGeer a chama de religião vivida. Para outros autores, trata-se da maneira como as pessoas vivem, experimentam e expressam convicções e compreensões religiosas em diversos âmbitos, como na própria religião, no cotidiano, no mundo do trabalho e dos negócios, no consumo, no lazer e no entretenimento, na busca por qualidade de vida e saúde, nas novas compreensões de espiritualidade. Para Feiling e Heimburg, no âmbito da própria religião, considerar a religião vivida exige que se olhe para além das formas religiosas no âmbito das igrejas e dos ministérios e que se considere sua presença também na cultura e na sociedade de modo geral. O foco está na maneira como o indivíduo vive sua religiosidade e espiritualidade dentro e fora do âmbito institucional e tradicional das igrejas ou outras tradições religiosas,
relacionando ou não sua vivência com um sistema religioso específico. McGill afirma que, ao se considerar a religião vivida, trata-se de concentrar o olhar nos indivíduos, nas experiências que eles consideram mais importantes e nas práticas concretas que compõem sua experiência e expressão religiosas pessoais, como um amálgama sempre mutante, multifacetado, muitas vezes confuso ou contraditório, de crenças e práticas que não são necessariamente consideradas importantes pelas instituições religiosas. Conforme Grab, a religião vivida é uma forma de perceber a religião na sua vivência prática, cotidiana, cultural, de forma dinâmica e contextual, abastecendo as pessoas de um sentido para viver. Gustavo Morello argumenta que a abordagem da religião vivida enfatiza a agência dos atores, uma vez que analisa o processo de sacralização em que os atores encenam rituais e símbolos, ou como pessoas específicas em determinados lugares e tempos usam os idiomas religiosos específicos, disponíveis de sua cultura para expressar sua relação com o transcendente. A exploração da religiosidade vivida dos latino-americanos nos mostra como o sujeito, com seu corpo, suas emoções, sua razão, está envolvido na busca religiosa. De fato, as práticas de religiosidade vivida colocam o desafio de analisar a religião a partir da perspectiva e do imaginário dos sujeitos, o que não implica ignorar o papel das instituições religiosas. A abordagem da religião vivida amplia a ideia de lugares e tempos sagrados. Essa abordagem nos permite explorar uma gama mais ampla de espaços e momentos considerados sagrados e abre a possibilidade não apenas de lugares tradicionalmente considerados adequados, mas também daqueles que não foram suficientemente estudados, como casas, ruas, espaços de trabalho ou trânsito. Embora haja algumas diferenças entre os conceitos de religião popular e religião vivida, há elementos correlatos a ambos. A base em uma concepção primordial da espiritualidade que as antecede e a busca de responder às demandas de sentidos às questões relacionadas à vida cotidiana. Agora, então, a gente passa a tratar um pouco mais focadamente nesta relação entre religião vivida e vida cotidiana. De nosso ponto de vista, bem como para vários autores, existe uma estreita relação entre religião vivida e vida cotidiana. É possível perceber essa relação quando se lança um olhar sobre as inúmeras formas de assumir as crenças e os diversos imaginários desde baixo, e se distancia dos olhares exclusivos da perspectiva dos líderes e especialistas religiosos legitimados pelas instituições. Para vários autores, focalizar a análise na perspectiva da religião vivida permite compreender o papel das crenças religiosas e as práticas consequentes na vida dos indivíduos. Significa dar importância àquela mistura desordenada e multifacetada de crenças expressas nas práticas cotidianas, nas quais as pessoas envolvem seus corpos e suas vivências. São práticas que se originam dentro de uma tradição religiosa, muitas vezes, mas que o indivíduo adapta, modifica e mistura criativamente. A partir das considerações acima, podemos inferir que o espaço privilegiado, onde a religião vivida pode ser observada, está relacionado à cultura, ao cotidiano, à vida na sua espontaneidade, dinamicidade e necessidade. Por esse motivo, abaixo coloco a importância de se considerar esse espaço privilegiado, a vida cotidiana, para se compreender a religião vivida. Segundo Heller, a vida cotidiana é o conjunto de atividades que caracterizam a reprodução dos seres humanos em particular, os quais, por sua vez, criam a possibilidade da reprodução social. Ela é inerente à existência de todo e qualquer indivíduo. Nessa esfera do ser social, o indivíduo apropria-se da linguagem, dos objetos e instrumentos culturais, bem como dos usos e costumes de sua sociedade.
Sem a apropriação dessas objetivações, seria impossível a sua existência e convivência em qualquer sociedade humana, independentemente do nível de desenvolvimento dessa mesma sociedade. Pois quem vive em comunidade restrita, ainda seminatural, ou se apropria de sua vida cotidiana, que se lhe apresenta acabada desde seu nascimento ou está destinado a morrer. Essa compreensão da vida cotidiana nos ajuda a compreender as imbricações entre todos os aspectos que a compõem e a religião vivida. Esse aspecto nos parece de fundamental importância, uma vez que, como afirma Martins, os grandes embates pela redenção do gênero humano, de suas limitações e misérias, estão sendo readaptados a esse novo território da vida e do viver. Para o referido autor, Martins, a quem nos referimos, a história bloqueada pelo capital e pelo poder fez da vida cotidiana o refúgio para o desencanto de um futuro improvável. A sociedade está sendo reinventada neste âmbito. E é neste âmbito que ganha uma nova relevância a mediação do conhecimento do dia a dia na construção das relações sociais. Ter essa perspectiva em consideração nos parece importante, uma vez que, segundo Heller, a cotidianidade consiste no espaço de satisfação das necessidades essenciais do indivíduo histórico e social. E também Martins afirma: se a vida de todo dia se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de referência das novas esperanças da sociedade. O novo herói da vida é o homem comum, imerso no cotidiano. É que no pequeno mundo de todos os dias está também o tempo e o lugar da eficácia das vontades individuais, daquilo que faz a força da sociedade civil, dos movimentos sociais. Segundo Lefebvre, o vivido é a fonte das contradições que invadem a cotidianidade de tempos em tempos nos momentos de criação. Poderíamos acrescentar a essa afirmação do autor que a religião faz parte da vida cotidiana em todas as suas dimensões. E como elemento integrante desta, com ela compartilha de todas as suas ambiguidades, contradições e desafios. Nesse sentido, a reprodução social, como lembrou Lefebvre, é reprodução ampliada de capital, mas é também reprodução ampliada de contradições sociais. Não há reprodução de relações sociais sem uma certa produção de relações. Não há repetição do velho sem uma certa criação do novo. Mas não há produto sem obra e não há vida sem história. Para Berger e Luckmann, a vida cotidiana apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentidos para eles, na medida em que forma um mundo coerente. E Martins afirma que só quem tem necessidades radicais pode querer e fazer a transformação da vida. Essas necessidades ganham sentido na falta de sentido da vida cotidiana. Só pode desejar o impossível aquele para quem a vida cotidiana se tornou insuportável, justamente porque essa vida já não pode mais ser manipulada. Entendemos que é nesse movimento que a religião vivida se integra a todas as dimensões da vida cotidiana, na busca, na oferta e na construção de sentidos a todos os aspectos que a compõem, inclusive e principalmente àqueles que se apresentam ao sujeito como mais desafiantes e carentes de sentido. Essa percepção dialoga com o pensamento de Heller, para quem a religião, ainda que mediante conteúdos e intensidades diferentes em suas diversas formas, constitui um dos organizadores e reguladores e, com frequência, um dos mais importantes da vida cotidiana. Os pontos essenciais, naturais da vida cotidiana, como nascimento, maturidade, casamento, morte, não faltaram em nenhuma religião ao longo da história. Ao contrário, foram sendo introduzidos neles, cada vez com mais intensidade, um conteúdo social, ideológico e ético. Entendemos que no âmbito da vida cotidiana destaca-se um aspecto que a desafia permanentemente. Trata-se das questões relacionadas com a saúde e as necessidades de sentido quando esta se vê ameaçada.
Pensamos que é por esse motivo que a relação entre religião, saúde e vida cotidiana se apresentam como campo aberto às diferentes formas de religião vivida. Antes de continuar, eu gostaria de saber qual é o meu tempo, como é que estamos? Carolina, Fabiano está por aqui, Fabiano? Estou uns 10 minutinhos, professora. Pode Quanto? seguir, uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos. Então tá bom, Isso. acho que eu termino, porque agora eu vou entrar no último tópico, eu queria mais ou menos me situar. Uhum. Então, o último tópico é especificamente a religião vivida e saúde na vida cotidiana, o caso das benzeduras. Qualquer observação, por mais empírica que seja, consegue imediatamente perceber que a busca de saúde e, em contrapartida, a fuga da doença é uma ocupação permanente da humanidade. Isso pode ser percebido observando-se as enormes filas em frente aos balcões dos precários sistemas de saúde pública. Mas se pode perceber também pela enorme procura de produtos e livros que indicam fórmulas para manter o corpo saudável. Um olhar um pouco mais curioso pode observar também que a concepção de saúde está intimamente relacionada com uma concepção religiosa do corpo e da vida. São muitas as formas em que as relações entre religião e saúde, são muitas as formas em que a relação entre saúde e religião vivida são evidenciadas. Por exemplo, procura por imposição das mãos em diferentes rituais de cura, exorcismos, benzeduras. A partir dessas constatações, procuramos buscar respostas às perguntas: por que as pessoas fazem essa relação tão estreita entre saúde, doença e religião vivida? Ou melhor, o que realmente buscam na religião vivida as pessoas quando estão doentes? Que função desempenha a religião vivida no processo de saúde, doença e morte? Buscamos responder essas questões a partir da seguinte hipótese: o ser humano é um ser carente de sentido para as realidades existenciais cotidianas e sociais. Luta permanentemente para assegurar sentidos já adquiridos e para construir sentidos àquilo que se lhe apresenta como caos sem significado. Ora, dentro de sua concepção, a vida é para ser vivida em plenitude. E nessa concepção, uma vida com sentido, a vida se apresenta como uma necessidade imprescindível, uma vez que o ser humano se compreende como ser para a vida. E a doença aponta em direção à morte, portanto, em direção ao caos e ao sem sentido, em direção oposta àquilo que ele espera. No entanto, a doença e a morte se apresentam como realidades inexoráveis. A forma encontrada por muitas culturas ao longo da história para fornecer sentido à experiência da doença e da morte foi colocá-la no contexto mais amplo da vida, ou seja, embora elas apontem para o caos e o sem sentido, também já trazem embutida em si a possibilidade de entrada em uma outra ordem ou em uma outra dimensão de vida, salvação, reencarnação ou outros tipos de ofertas. Dimensão essa própria às diferentes formas de religião vivida. Considerando que a religião vivida é uma forma de perceber elementos, conteúdos e formas religiosas na esfera da vida cotidiana, sua profunda interação com o enfrentamento de doenças e na busca de sentidos para as experiências de limites da vida se mostra de fundamental importância. Essa relação se mostra presente, seja nas vivências cotidianas e pessoais, seja em momentos especiais de comemoração ou de crises, nas relações diversas, no lazer e entretenimento, ou seja, fora da alçada da instituição religiosa, fora do culto, fora da própria esfera sagrada e fora da religião institucional, mesmo que por vezes relacionada a ela, como forma de explicar a própria vida. E é nesse contexto que se insere a benzedura, como uma das formas de religião vivida. Como se caracteriza essa forma de religião e por que a apresentamos como uma expressão de religião vivida?
Entendemos que ela apresenta muitas das características da religião vivida apresentadas anteriormente. Ou seja, no caso dessa expressão religiosa, um elemento importante é a prece, proferida por ocasião do rito. O conteúdo da súplica normalmente faz uma ligação entre o mal que está atrapalhando e o sagrado a quem se dirige a benzedeira. Esta descreve o mal e faz o pedido. As súplicas normalmente são feitas em nome de Deus, da Virgem Maria, das três pessoas da Santíssima Trindade ou de outra entidade qualquer, a depender da tradição de crença da benzedeira ou do benzedor. Pede-se também a intervenção de alguns santos que são considerados protetores em relação a alguma doença ou a algum tipo de animal. Nessa forma de expressão religiosa, não há nenhuma preocupação com fidelidade às verdades teológicas. Ao contrário, às vezes o conteúdo dos benzimentos não parece ter nenhum sentido teológico, ou mesmo seguir alguma lógica científica ou de linguagem. O importante é o caráter sagrado que se dá às palavras e fórmulas que são pronunciadas. Os poderes ou forças estão na raiz da atitude religiosa de quem pratica ou busca a benzedeira. Os objetos sagrados ou símbolos utilizados na benzedura normalmente são retirados da natureza viva, ou são objetos que fazem parte da vida cotidiana das benzedeiras e de seus praticantes, tais como toalhas brancas, xícaras com água, sal, cinza, faca, instrumentos utilizados na produção da vida cotidiana. A benzedeira da medicina popular. Os artífices e as estratégias do saber popular, criados e recriados pela cultura popular rural, com os conhecimentos sobre plantas, banhos, chá, pés, suadouros, garrafadas, medicamentos caseiros e às vezes até mesmo industrializados, se corporificam nas concepções terapêuticas da benzedeira. Podemos concluir que um sistema popular, males, doenças e aflições, através de símbolos e de assistência feitos pela comunidade e por suas qualidades pessoais. Vejamos como isso acontece no exemplo da benzedora aqui. Trata-se da senhora Olívia, que tem 65 anos, é casada em benzedora, nasceu, teve 8 filhos. Tem 2 filhos morando com ela atualmente. Um deles é portador de deficiência física e mental graves. Dentre os muitos aspectos da vida cotidiana que ocupam os trabalhos de Dona Olívia estão as questões relacionadas diretamente com a saúde. As pessoas que frequentam a benzedeira não escondem sua prática. Diz ela na entrevista que nós, na conversação que estabelecemos. Quando a filha era doente, essa é a entrevista de uma praticante, de uma que solicitou os serviços da benzedeira. Quando a filha era doente, procurei muitos médicos e não tinha jeito. Uma benzedeira, não sei se foi o benzimento, a garrafada que ela fez, mas curou. Eu mesmo tinha uma dor de cabeça incrível e ela me curou um pouco. Eu não acredito tanto. A mulher que busca mais essas coisas, era um homem, um entrevistado que fez deu esse depoimento. Então, ele meio que se salvou ali, dizendo que não era tanto coisa masculina, a mulher que busca, mas aconteceu com ele. Vejamos como a relação entre a busca da saúde como parte da dimensão da vida cotidiana aparece na forma da religião vivida chamada de benzedura. Essa característica aparece no depoimento que segue. Essa é a fala da Dona Olívia. Olha, o que tem vindo de gente aqui que a gente fica até triste de ver. Essa semana passada, a semana atrasada, eles trouxeram um velhinho aqui.
que tinham levado para Curitiba, sem poder caminhar, com dor na perna, e não tem nada na perna. Tiraram chapa, tiraram tudo, tiveram que levar para Curitiba, mas o médico não achou nada. E eles trouxeram aqui uma vez, só uma vez. E daí depois vinha a mulher dele só, não trouxe mais ele. Mas eles ficaram contentes que, nossa, o velho está caminhando bem e eu não fiz nada, só fiz a novena e o pedido. Mas foi um mal que tinham feito para ele, pois para ficar com a perna daquele jeito só podia ser um mal. E o médico vai descobrir o que então? Claro que ele não descobre. Tiraram chapa, fizeram de tudo, injeção daqui e dali, mas não sabiam o que ele tinha. Era o mal. O breve relato da prática da benzedura praticada por Dona Olívia permite afirmar que essa forma de religião vivida se apresenta como um espaço em que as pessoas podem encontrar um sentido em relação à sua realidade e necessidades cotidianas. As práticas de religião vivida normalmente são realizadas no âmbito pessoal ou em comunidades. No entanto, tem uma grande margem de autonomia em relação às instituições religiosas. Por este motivo, podem, com mais liberdade, incluir as expressões culturais dos diferentes grupos étnicos e sociais que compõem a gama de seus praticantes. Nas práticas que ocorrem nesse modo de religião vivida, permite-se que as expressões da cultura popular se acrescentem dimensões de sagrado. As expressões culturais acrescidas do sagrado constituem-se em uma força que alimenta em seus praticantes uma postura digna perante a própria vida e a sociedade. Isso porque eles fornecem um sentido aos fatos cotidianos nos diversos campos da vida. Quase terminando, tá? Estou indo já para as considerações finais. Buscamos aqui apresentar nossa compreensão da religião vivida como crenças e práticas religiosas que as pessoas comuns realizam em situações da vida cotidiana para se conectarem com poderes sobre-humanos e que englobam corporalidade, materialidade e discurso, e são escolhidas pelos indivíduos dentre um grande repertório cultural religioso. A religião vivida trata de compreender o que faz as pessoas comuns quando praticam a religião em sua vida diária. Quando falamos da religião vivida, tomamos seriamente o que os praticantes entendem por religião. São os sujeitos que a praticam os que definem o que é religião e qual a função que ela cumpre em suas próprias vidas. Ao longo da análise, percebemos que a importância de se estabelecer relações entre religião vivida e vida cotidiana, que é importante se estabelecer essa relação, uma vez que é nesses espaços que os valores que compõem as condições de produção e de reprodução da vida individual e social são criados, mantidos e recriados, conforme as necessidades são postas. É ali que se desencadeiam os verdadeiros embates na construção das condições das vivências e da sobrevivência daquilo que realmente conta para as pessoas envolvidas nessas vivências e interações socio-religiosas. Elas se dão no chão da vida, tocam a terra, onde partos são realizados em condições subhumanas, onde há carência necessário à sobrevivência de crianças e de adultos, onde as crianças envolvendo sofrimento, onde as pessoas. É ali que ocorrem os maiores desafios da construção e da manutenção da vida ou da criação, recriação ou ressignificação de tudo o que a compõe. É, portanto, ali que se faz necessário uma profunda aliança entre ciência, conhecimento no verdadeiro sentido da palavra, e a religião vivida. Essa vivência saturada de significados. Uma aliança entre a crença e a vivência religiosa e o saber. Ao longo da análise, percebemos que Dona Olívia mostra-nos, que Dona Olívia é mestra a nos ensinar como construir ou reconstruir significados para a vida cotidiana, e ao fazer isso, ela restabelece no Mia aquela sensação de bem-estar que sentimos quando temos a sensação de que tudo está no seu verdadeiro lugar e de que tudo está correndo como deveria, de fato, ocorrer. É no universo da vida cotidiana que tudo precisa estar no devido lugar e se precisa da certeza
de que se está vivendo com dignidade. Uma ações sociais que cabem às crenças e práticas próprias ao modo de religião vivida. Essa é uma forma de religião que se insere no quadro das lutas por sobrevivência de grupos ou pessoas marginalizados ou também nas suas vidas particulares. Nesse modo de ser religioso, as pessoas vivem suas práticas religiosas sem muitas interrogações sobre a validade e as funções destas. Para elas, a religião é para se viver e não para se falar sobre ela. O sagrado se justifica por si mesmo, é intocável. Perguntar sobre o sagrado parece-lhes um despropósito, um desrespeito, falta de fé. Portanto, a resistência cultural que se dá através dessas práticas não é elaborada, sistematizada, pensada em vista de transformações político-econômicas ou de pureza teológica. Resistir culturalmente é uma necessidade para que a sobrevivência com dignidade seja possível. Obrigada. Obrigada, professora. Professora, não seria uma pergunta, mas assim, uma troca? E obrigada pela sua fala, sensacional. E a senhora acha que a questão, como está muito ligada à questão cultural e a gente não consegue, a gente foi criado para pensar em viver e não para pensar no morrer, até porque a maioria das vezes, quando a pessoa está num processo ativo de morte, causa muito sofrimento, né? Porque a gente vai deixando, não tem esse cotidiano de se falar de finitude e do processo de morrer. Eu vejo assim, não sei se a senhora concorda, mas a questão hoje em dia na saúde dos cuidados, da dimensão espiritual, da gente estar falando de dimensão espiritual como algo concreto, embasado em leis que protegem e que fazem com que as pessoas recebam esse cuidado, principalmente em âmbito hospitalar, né, que é protegido por lei, é fornecido, né, pode ser fornecido. Eu acredito assim, mesmo que ainda seja muito... Tá ouvindo? Gilson. Oi. Ai, voltou, né? Tá dando uns piquezinhos. Voltou, professora? Está vendo nós estamos com pequenos cortes na transmissão, Fabiano. Agora voltou? Sim, agora podemos te ouvir. Então, assim, eu vejo que nesses momentos assim, a dificuldade justamente por uma questão cultural. Mas eu acredito que mesmo vagarosamente agora, com a entrada de se falar mais sobre a questão da dimensão espiritual e principalmente aí da questão dos cuidados paliativos, eu acho que nós estamos assim, nós demos, eu falo a nível de Brasil, ou falo nós assim, que demos um pequeno passo para poder fazer com que as pessoas, ou pelo menos o que está mais próximo, entenda que a questão da finitude ela tem que ser vivida de uma maneira sem tanta tribulação, né, para não gerar tanto sofrimento. O quanto isso impacta na vida da pessoa, né? Que antes a gente não se falava disso. Né? Principalmente de uma pessoa que está internada com uma doença ameaçadora da vida, a gente não tinha essa colocação. E hoje, aos poucos, já vem se trabalhando isso, e eu acho muito bonito quando fazem as reuniões com as pessoas, com as famílias, né? As conferências familiares, para discutir, para falar com a família, e o quanto é difícil. Então, assim, quanto ainda a gente tem que tamanho é esse campo, o quanto a gente ainda tem que falar, principalmente da dimensão espiritual e da espiritualidade dentro da questão do processo de morrer, porque a gente assim, é doído, né? Assim, é uma coisa muito ver, no caso, numa conferência familiar, por exemplo, discutir isso e às vezes as pessoas não entenderem que o seu ente querido está no processo de morte, mas que esse processo de morte pode ser uma coisa feita com dignidade, com carinho, né, buscando trazer o melhor para o paciente, né? Aí eu queria ouvir um pouquinho da senhora, o que a senhora acha disso, que a senhora falasse um pouquinho dessa questão
do morrer e do morrer com dignidade, com qualidade, e esse caminho aí que tá trilhando aí, né? Uhum. Bom, obrigada pela sua fala. Ela me trouxe 3 ideias, na verdade. Estou pensando alto com você. Uhum. Eu acho que um primeiro ponto é assim, há uma diversidade nas próprias culturas em relação ao trato da finitude, né? Nas culturas mais onde o capitalismo avançou demais, a gente tem, quanto mais avança o capitalismo, essa coisa da produtividade, do tempo que eu uso produzindo para aquilo que eu posso vender, tanto das minhas forças corporais quanto de outros aspectos de produtividade, quanto mais a gente avança nisso, mais dificuldade temos de lidar com a doença e a morte e a finitude. E outras culturas não têm tanta dificuldade, lidam isso com muito mais tranquilidade. Mas como a gente está aqui, a gente considera a nossa realidade, que temos muita dificuldade. E tanto é que por isso precisamos dos cuidados paliativos. Eu acho que se a gente tivesse uma cultura muito mais tranquila em relação a, a, aos sentidos mesmo, até do viver e do morrer, não precisaríamos tanto de cuidado paliativo. Acho muito bom os cuidados paliativos. Acho excelente que tenhamos. Mas acho que assim ele vem para cobrir um buraco, na verdade, que é exatamente porque nós estamos imbricados nessa cultura de resistência à finitude. Então, se nós tivéssemos maior tranquilidade, não precisaríamos tanto de cuidado paliativo. Esse é um pouco o meu olhar. Aí, dentro disso, e valorizo demais os cuidados paliativos, graças a Deus e ao esforço de muitas pessoas que está tendo cuidados paliativos, porque pelo menos dá um suporte nessas situações. Me lembrei de uma frasezinha de Max Weber que eu sempre gosto muito de usar, quando ele tenta dizer por que a religião, e ele diz as pessoas buscam a religião por um único motivo, para viver muito bem, de preferência, para viver muito, de preferência não morrer nunca. Então, nós buscamos a religião para garantir que a gente não vai morrer. E não só, mas a gente quer viver a religião bem, seja lá o que signifique esse muito bem para cada um. Então, ele diz, a presença da religião ela está para basicamente responder a essa demanda que a gente. E aí ela vai de encontro a essa cultura que nós criamos realmente de viver muito, não querer morrer de forma alguma, porque ela iria contra esse princípio, e viver muito bem, e o muito bem, cada um coloca uma infinidade de coisas aí que muitas vezes se torna inacessível, gera uma falta de sentido a tudo aquilo que não impulsiona nessa direção, que é o viver muito bem. Então, acho que tem muitas que estão postas pela sua pergunta, que eu acho que são vários aspectos que a gente precisa e pode considerar para fazer uma resposta um pouco mais qualificada, vamos dizer, né? Mas obrigada. Eu que agradeço. A Júlia quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu não A, estou Ju- ouvindo, não a sei. Júlia está sem som. O microfone está Agora desligado? vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora sim. Ah, tá. Meu nome é Júlia, eu estou fazendo mestrado na PUC e eu estudo as benzedeiras aqui no sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas. Nós fizemos algumas pesquisas de campo e o que eu achei interessante, primeiro pontuar, é que quem nos contava onde essas benzedeiras estavam situadas, muitas vezes eram as agentes de saúde dos postinhos, em- das É. UBSs. Era muito interessante. Mas uma questão que me chama muita atenção era que nos relatos com essas benzedeiras, elas falavam muito de dom e missão. E eu Uhum. achei muito interessante que algumas benziam por ter recebido esse dom, outras tinham a missão de benzer. Então, e você falou muito da questão da resistência, e eu vi isso muito, porque aqui tem pouquíssimas, e apenas uma escolheu o sucessor para transmitir o ofício, né, para as próximas gerações. Então, quando você diz que é algo que não é elaborado, é vivido, eu gostaria de saber se você teve experiências com relação a isso,
a ideia de dom e missão e como que elas transmitiam isso, se era para qualquer pessoa, se era para alguém especial. E a terceira coisa seria que eu gostei muito da leitura e ela seria fundamental para mim, que você fez hoje. Então, ela já estaria publicada? Teria algum lugar que eu conseguiria ler, ter contato com esse texto? Olha, posso falar? É minha vez? Tá. As produções sobre benzedura, na verdade, é uma pesquisa de mestrado, de doutorado, que faz muitos anos que eu fiz. Depois eu continuei, dei continuidade por um bom período, fiz várias orientações e depois não pesquisei mais. Os últimos anos eu não tenho mais pesquisado. Agora apareceu uma pós-doutoranda que está fazendo a pesquisa em Goiânia. Ao tema por conta dela, mas eu não tenho assim, não estão muito ativas, mas as publicações já estão todas, tem várias publicações online, se você entrar no meu currículo Lattes, acho que você encontra a indicação dessas publicações. Elas não são tão recentes por conta disso, que eu mudei um pouco o foco das pesquisas e eu não tenho mais pesquisado muito sobre esse tema recentemente. Tá? Em relação à parte da missão, é muito interessante. Eu sou filha de benzedeira, minhas irmãs são benzedeiras, meu pai era benzedor, e na minha trajetória de vida, e para decepção da minha mãe, eu sou a única que não benze. é, Na família, porque me distanciei, a minha vida tomou outra dinâmica. E benzem, assim, rotineiramente. Eu não benzo, mas eu frequento elas. Quando eu me apuro, até por telefone, a gente interage. Então, eu acho que, assim, tem essa dinâmica de que, uma vez, como essa, questão da missão e do dom, elas primam muito por isso, a quem transmitir o dom, a quem transmitir a missão. Para elas é assim, uma coisa muito essencial e faz muito sentido, porque ela é complexa, porque é muito complexa, é tão comprometedora, porque também é muito comprometedora, para qualquer pessoa que elas não tenham confiança. Então, a base para elas definirem quem vai ser, dar a sequência para o trabalho delas, elas têm muitos critérios bem cuidadosos. E aí eu compreendo que elas realmente resistam em saber para quem é que elas vão deixar essa tarefa. E também, por outro lado, hoje está muito difícil, porque a maior parte das pessoas não estão com outras formas de crença. Então, em que pese que tenhamos muitos ainda benzedeiras, temos muitas benzedeiras. Por incrível que pareça, é um número muito elevado de benzedeiras que nós temos. Mas a próxima geração, eu acho que vai ter uma redução significativa, porque há outras formas de crença que estão sendo postas, eu acho. Obrigada, professora. Júlia, mais alguma questão? Não, né? Você olhou. Tranquilo. Agora a Claudinha, que é do nosso grupo também. Professora Carolina, sempre bom demais ouvi-la. Muito bom. Eu tenho uma questão que está sempre assim na minha mente, e quando a professora falou sobre a nossa dificuldade diante da finitude da vida, é exatamente essa questão. Tem um grupo no Canadá que discutiu recentemente a, a perspectiva da religião para aquele que não quer o prolongamento da vida. Uhum. E aí eles têm uns momentos de encontro que se chamam Café com Morte. E é um café, sento para tomar um café e discutir exatamente a questão da morte. Não necessariamente são pessoas que estão enfermas ou num processo de tratamento paliativo, mas querem lidar com o assunto. Por que eu estou falando isso? Eu, outro dia, ouvi de uma pessoa, e aí entra na questão que a professora falou da finitude, do sentido, em que ela dizia o seguinte: eu acho muito estranho essa regulamentação que se tornou uma questão jurídica. Ela estava falando do Brasil, mas isso se aplica a muitos países, que é a pessoa que não está disposta a aderir a esse sistema aí da medicina atual, que é de prolongamento da vida.
Uhum. E eu não gostaria de ter um tratamento paliativo. E eu faço isso exatamente a partir da minha perspectiva religiosa, a partir daquilo que eu acredito. É, e aí cresce, então, o número de pessoas que vão para alguns países em que essa tratativa já tem algumas possibilidades, né? Suicídio assistido, eutanásia, enfim. E essa é uma pessoa que sofreu por parte das pessoas mais próximas, por dialogar isso naquele ambiente, é uma narrativa que ela trouxe, uma contraposição de que aquilo é não religioso, que aquilo vai contra todo o sentido de vida, contra o sentido de espiritualidade e etc. E ela diz, não, é a minha forma de viver aquilo que eu acredito, é a minha forma de viver a religião. Então, a minha pergunta é, como que a gente pensa a perspectiva da religião vivida numa pessoa que ela sabe que ela está no início de uma doença, que ela sabe exatamente onde ela vai chegar com essa doença, que é uma doença ameaçadora da vida, como a Fabi muito bem fala, e que é a partir dessa crença dela religiosa e dessa compreensão da religiosidade dela, ela não acredita nesse processo de prolongamento da vida. Eu poderia pensar esse cenário também como uma situação de religião vivida, no aspecto do sentido, do que para ela é isso? Bom, assim, em relação à finalização da sua fala, eu respeito e honro as pessoas que falam, porque isso é a religião vivida. Ela é a forma como cada um vive a sua religião. E fornece sentido àquilo que estiver vivendo, seja lá o que for, entre elas, entre as questões, inclusive a morte. Agora, isso não é comum. Há mais do que isso. Eu coordenei um congresso aqui na PUC, Goiás, que era sobre espiritualidade e saúde e os sentidos do viver e do morrer. E eu queria palestrantes que tratassem dos sentidos do morrer, porque dos sentidos do viver tem um monte. Você acredita que eu não encontrei um? Acredito. Eu admiro, mas o meu congresso, do meu ponto de vista, foi um congresso excelente, que teve foi um bom congresso do ponto de vista de participação e de mesas, de STs e tudo, mas do ponto de vista meu, que organizei, com a pretensão de se discutir a morte, foi uma frustração, porque não encontrei um palestrante que tivesse em grupo de pesquisa, com pesquisa já consolidada, consistente, que estivesse apto e pronto para discutir a morte, o sentido do morrer. Tinha a doutora que trabalha na PUC, na USP, que trabalha isso, e eu queria muito que ela pudesse vir, a doutora Cláudia, mas ela não pôde vir, que trabalha com os cuidados paliativos, mas, assim, a época, porque eu não queria só do ponto de vista dos cuidados paliativos, eu queria que fosse uma discussão mais abrangente, não só em termos de cuidados paliativos, eu não consegui. Pode ser, possivelmente agora já tenha, porque está evoluindo muitas pesquisas, mas à época, acho que tem uns 6 anos por aí, eu não consegui. Então, isso me chama muito a atenção que as pessoas não queiram discutir. Atualmente, não é exatamente o mesmo tema, mas aproximando-se do tema, eu estou com um grupo de pesquisa, um projeto, inclusive, aprovado, sobre espiritualidade e enfrentamento de ideação suicida. A gente tem uma pesquisação, então nós temos a produção do material e também a ação com vários grupos, roda de conversa, debates, seminários, eventos, é uma programação muito intensa. Mas o primeiro ponto desses trabalhos nossos, do grupo, é a produção de reflexão em torno do tema, para que a gente se capacite para depois trabalhar as rodas de conversa e as outras atividades. Qual está sendo a dificuldade nossa? Minha que coordena o programa, mas também do próprio grupo. O enfrentamento do tema. Exato. Porque o que as pessoas querem? O que a gente
A gente desvia o tema, a gente sai pela tangente. Por exemplo, eu vou produzir uma cartilha para discutir, uma cartilha que ajude os agentes que trabalham com pessoas com ideação suicida para reflexão sobre o tema. Ah, vamos produzir uma cartilha que fale sobre a positividade da vida. Não, mas eu não quero que fale sobre a positividade, eu quero que fale sobre o limite da vida, sobre a pessoa que está numa situação limite, que está com ideação suicida. Então, entende? Como é difícil que a gente, quando a gente vai falando de finitude, a gente encontra tangente, a gente encontra paralelos, a gente encontra qualquer saída, desde que não se fale do tema. Exatamente. Então, não é realmente um tema fácil de se tratar, não é um tema que está sendo tratado, do meu ponto de vista, na perspectiva que precisa ser tratado, que é você não enfrentar realmente a questão da finitude e da morte. E ainda que isso seja em forma de suicídio. Perfeito. É difícil da nossa perspectiva, mas é um dado, tem um altíssimo número de pessoas se suicidando ou com ideação suicida, e qual é o olhar que nós lançamos sobre elas? Uma cartilha ou material produzido desses autoajuda? Isso não vai ajudar. Não. Elas têm N ofertas disso disponíveis. Então, é isso para dizer. A gente está realmente tratando de um tema que tem o seu grau grande de dificuldade. Exatamente. Professora, obrigada, viu? Você chegou no tema crucial, o suicídio. Exatamente. O professor Flávio sabe que eu sempre dou um jeito de tocar nesse assunto, porque eu acho que é uma fragilidade, eu acho que traz um peso histórico-religioso que não ajuda no enfrentamento do tema. Tem razão. De fato. Concordo plenamente. Obrigada, viu? Obrigada e parabéns. A senhora é realmente maravilhosa. Obrigada. Agora, eu acredito que pelo horário, nós vamos caminhar para a última pergunta, que vai ser da Denise. E, professora, a senhora não teve palestrante, mas a senhora teve lá naquele congresso um texto do Flávio Serra. Pelo menos não era na visão dos cuidados paliativos, mas tinha uma coisa do morrer, da morte e do morrer aí no horizonte, numa espiritualidade sem religião. Poxa, que bom. Denise, por favor. Professora, eu tenho duas perguntinhas rápidas. Queria voltar àquele assunto da senhora que deu como exemplo da benzedeira. Eu tenho a impressão de que existem mais mulheres do que homens nessa prática. A senhora tem algum dado sobre isso, ou isso é só assim, uma impressão errada minha, mas eu acho que existem mais mulheres benzedeiras do que o homem. E uma segunda pergunta como a senhora comentou sobre o ritual de uma benzedeira passar essa prática para outra pessoa. Eu queria que a senhora me falasse como é esse ritual, descrever esse ritual. Bom, a primeira pergunta sim, é um número bem maior de mulheres, pelo menos nos espaços onde eu tenho pesquisado. Agora, como entender isso? Eu acho que tem que entender numa perspectiva bem mais abrangente de qual é o perfil masculino nas diferentes expressões religiosas e principalmente nas expressões de religião vivida. Porque existe uma série de discussões em relação ao perfil mesmo de gênero, de quem cuida das questões cotidianas, quem não cuida, quem cuida da saúde, quem não cuida, são os cuidadores, são as cuidadoras são as mães, são as avós, são as tias. Então, às vezes, até pela função mesmo que ocupa, tem que levar para benzer e tem que ser aquelas que benzem, porque estão habituadas a lidar com essas questões bem, bem pequenas, entre aspas, da rotina da vida cotidiana. Então, normalmente, o masculino se percebe muito mais envolvido com as questões da produção e não da reprodução. E isso está muito relacionado com as questões da manutenção da vida, né, da reprodução da vida, e não tanto da produção. Então, acho que teria uma discussão muito longa aí do ponto de vista do gênero, a gente não consegue fazer isso agora. Agora, o ritual de transmissão ele é muito variado, depende muito da benzedeira e das regiões. Normalmente, não é um ritual em si, não é uma passagem de uma faixa, ou fazer uma ordenação, ou uma coisa assim. Normalmente, a benzedeira sonha que foi, ou ela teve uma visão que a pessoa indicada para ser substituta dela é aquela pessoa X,
ou ela faz um longo treinamento de passar as informações dos procedimentos. Então, não é um rito em si, é um processo, vamos dizer assim, de passagem da função. Normalmente implica no ensinamento, normalmente implica uma boa praticante, tem um perfil, se ela tem um quadro ético adequado dentro da perspectiva daquela benzedeira. Então, são fatores e são vários elementos do processo que levam lá. Normalmente não é um rito específico que diz, ou nesse momento você vai ser benzedeira. Normalmente não é. Ela, normalmente, pode até ser que tenha esse rito, eu não vi em nenhum lugar, e também nenhuma das minhas entrevistadas falou desse rito específico. Mas elas vão ensinando, a pessoa vai começando a ajudar na benzedura, vai começando a acompanhar, e aos poucos ela vai passando pacientes para a pessoa benzer, para a pessoa acompanhar. Então é um pouco isso, até onde eu consigo visualizar. Pode ser que tenha outras formas, mas eu não conheço. Bom, então, professora, nós vamos chegando no final. Gostaria muito de agradecer a senhora. Gostaria que a senhora desse suas considerações finais e depois eu já passo para o professor Flávio para finalizar o nosso colóquio. Muito obrigada, viu, professora? Muito bom. Eu que agradeço, foi uma honra, eu me senti realmente muito bem por ter estado aqui e por ter compartilhado a produção que a gente vem tendo sobre esse tema. Sempre é muito prazeroso, eu gosto muito do tema de religião e vida, essa questão da relação de espiritualidade, saúde, é o meu foco, eu me sinto confortável em falar. Agradeço muito a oportunidade de ter estado com vocês e desejo boa continuidade nas pesquisas, no andamento dos trabalhos de vocês. E, bom, parabéns também pelo evento, por toda a riqueza desse evento. E lamentavelmente, eu não pude participar, porque estou numa atividade bem intensa de avaliação dos programas, né? Abertura da avaliação quadrenal dos programas, então não me foi possível participar de todo o evento. Entrei na programação, olhei, lamentei, mas não pude estar. Mas, de qualquer forma, parabéns por toda a organização, por todo o conteúdo que foi veiculado por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Carolina, por você ter encontrado esse tempo para estar conosco, né? Conheço bem essa rotina, né? Sei que não é fácil, né? Estou torcendo muito por você e por todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Eu quero dar uma palavra assim brevíssima de agradecimento a todas as pessoas que colaboraram aqui com o nosso evento. Vou chamar aqui colegas que ajudaram na comissão, o Leandro, o Renato, a Beatriz, ela esteve aqui mais cedo, mas acho que agora ela não se encontra, se eu não estiver enganado. Então, nós chegamos a esse evento, né, preparado ao longo do ano, acompanhando a necessidade das pesquisas que nós temos realizado no grupo de pesquisa aqui do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. E pelo que a gente vem acompanhando, né, desses últimos 3 dias, a sensação é de que nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Esse evento é uma atividade anual entre as atividades que nós realizamos, como grupo de pesquisa no programa, e no ano que vem nós estaremos de volta com o 13º colóquio do grupo de pesquisa Religião e Cultura, numa data muito especial para nós, que é a comemoração dos 20 anos do grupo de pesquisa. Esse grupo foi criado para dar sustentação à criação de um programa de pós-graduação lá no ano de 2005, e na medida em que os trabalhos foram se desenvolvendo, novos grupos foram surgindo, né? E o grupo foi ficando, então, restrito ao trabalho de orientação de um único professor. Então, o ano que vem nós estaremos de volta, talvez seja uma edição comemorativa, vamos ver o que o grupo, né, tem a preparar para o ano que vem. E por todo mundo que veio aqui participar, confiar na nossa proposta, né, trazer a sua contribuição, o nosso sincero muito obrigado. Eu desejo uma boa noite a todos e a todas.
E Carolina, mais uma vez, em nome do nosso programa, obrigado por ter acolhido o nosso convite.